gente vai começando mais um Cravando a Borda, edição especial para o canal do Uhu no YouTube. Eu tô aqui com o Pedro Tojal. Fala, Pedro. Tudo bem, Fala meu Tojal, né? Que ninguém te chama de Pedro, chama? Sobrenome desse, Tojal, né? Virou Tojal. Tojal, fotógrafo profissional de surf, trabalha na revista Surfar há muitos anos, especializado em fotografias de dentro, lá dentro da onda, do lado do surfista, fotógrafo de dentro d'água, né? A especialização do Tojal. Estou aqui também com a Bárbara Bárcia, da nossa redação. Tudo bem, Bárbara? Tudo bem, Bocão? Ó, vestido na linha, hein? Gostei de ver. Produção Canal Uhu. E Antônio Ricardo. Tudo bem, Antônio? Tudo bem. Então vamos começar essa edição aqui no YouTube mais descontraída, né? Uma versão mais relax. Eu já tinha errado no começo, eles mandaram seguir, mas a gente refez. Vamos nessa então. Seguinte, falar um pouquinho do QS Santinho. A Bárbara esteve lá na Ilha da Magia, Florianópolis, Santa Catarina, no QS 6000, né? Que aconteceu. A gente, depois dessa etapa, tem mais 3, né? Mais 4, né? Itacaré, Maresias, Aleiva e Sunset. Nossa, ainda tem uma água aí para rolar. Começa falando um pouco... Não, desculpe. Fui deselegante. Deixa eu mostrar primeiro um vídeo do Tojal, que tem muita gente que sabe quem ele é, mas tem muita gente também que não sabe dessa especialidade dele, ou pelo menos não viu ainda. Olha, um autorretrato Tojal de dentro da onda. Fala um pouquinho das fotos aí, Tojal. É uma fotografia muito específica, né? Fotografia de surf aquática. Eu uso uma lente grande angular, olho de peixe, para ficar bem perto dos surfistas, e eu tento fazer os ângulos mais diferentes para mostrar para as pessoas que não estão acostumadas com esse ambiente, com o mar, como é que é a nossa visão, né? Como é que é a visão do surfista, da gente que está lá dentro. E aí o Tojal como apresentador do Prêmio Brasil Hawaii, a parceria da revista Surfar e do canal Uhu. Vamos ver ele. Esse começo de temporada aqui no Havaí foi animal, não parou de dar onda. Os surfistas de onda grande estão felizes, os aerialistas estão felizes. Prêmio que... bem bacana, que vocês bolaram, né? A parceria né, do Uhu com a Surfar, onde a gente premiou os brasileiros no Havaí, né? Melhor em 3 aéreo. categorias, melhor aéreo, melhor tubo e maior onda. Acho que foi isso, foi muito legal participar disso, fazer esse projeto em parceria com o Uhu. Foi e irado, esse é mais cara. um. E esse aí é uma série, né, que vai estrear agora dia 3 de novembro, terça-feira, Fugindo do Crowd, 4 amigos que tentam fugir do crowd, surfar onda sem ninguém perto, ou ir para lugares inóspitos, surfar com pouca gente. Se possível, tubulares, senão o Ian Cossenza fica de mau humor. Isso aí, o mal-humorado reclama. E é isso, a série mostra a nossa busca por isso, né? As tentativas, os erros, os acertos, as discussões. Ian Cossenza, Gabriel Pastore, Eric de Souza e Stanley Seslick. Você, eu e a Bombom na Indonésia, rodando na Indonésia. Você e sua namorada. Se metendo em canoa, ferry boat, acampando em ilha remota. Cara, você sozinho tudo bem, você com os 5, mas a tua namorada também tadinha, né? Mas ela fala, né? Ela fala, cara, eu não sei o que é pior, eu ficar aqui no meio das cobras, do rinoceronte, ou ficar lá no centro da cidade do Rio de Janeiro. Que ela é advogada formada. Que ela é advogada formada. Estava trabalhando antes de embarcar numa dessa contigo, né? E aí foi contaminada pelo lifestyle do surf. E hoje passa essas roubadas, mas tem uma vida... Ela que faz a parte de vídeo, o Tojal faz mais as fotos, e o produtor executivo que organiza as roubadas. E ela tá ali dando rec em todas as nossas furadas. E aí, vamos acampar, vamos pegar um barco no meio da tempestade para ir para aquela... Ela olha assim, pelo amor de Deus. Então, essa série aí durante 10 semanas aqui no Uhu, Fugindo do Crowd. Vamos voltar pro nosso tema, né? Vamos começar os 2 temas do programa, começando pelo QS de Santinho, QS 6000. Bárbara estava lá, como é que foi? Estava lá em Floripa, né, Praia de Santinho, teve de terça a domingo, acabou dia 26 agora, consagrou aí David Silva, 20 anos, né, subiu aí umas 20 posições, mas ainda está longe dos 10 primeiros classificados. Mas deve ter sido bom para ele sentir o gostinho. Muito bom, ele falou que para ele foi a melhor vitória que ele já teve em competição, assim, foi a primeira grande, né, no QS 6000. Que ajuda bastante. O Stuart Kennedy ficou como vice-campeão e está em 10º agora no ranking. Subiu no ranking QS, está em 10º, que o ranking S classifica 10 para o CT do ano que vem, né? Isso. Vamos dar uma olhada nesse vídeo, então, para a gente ver um pouco das semis e da final com a vitória do brasileiro David Silva. Tá aí uma primeira semifinal, Conor Coffin, né? Fala um pouquinho dessa semifinal. Essa aí foi o Conor Coffin com o David.
E o mar tava pequeno ainda, as condições difíceis, né? E o David fez uma bateria inteligente de selecionar melhor as ondas. E tava dando uns aéreos, pelo que a gente viu ali, Sim, né? o David mandou alguns aéreos e o que ele falou, né? Ficou muito feliz de ter acertado todos eles. Foi Aí na muito bem. segunda semifinal, o Stewart venceu. Venceu o Patrick Gadauskas. O Patrick teve o maior somatório do evento. Ele fez um 18.03 nas oitavas contra o Heitor Alves. E aí foi a final, né? O David Silva. E ele só pegou 2 ondas, de fato, só as 2 que entram pro somatório. A bateria toda. A bateria toda. A primeira onda dele foi com 15 minutos de bateria. Vamos escutar o David. Estou muito feliz de ter conseguido surfar bem o campeonato todo. E eu estava bem focado, eu vim para cá muito focado para isso, para tentar chegar numa final. E, pô, aconteceu que veio a vitória. Segunda final dele no ano, né? Eu acho que ele fez uma final na Espanha que ele perdeu e essa que ele ganhou. Tá já experimentando, já tá com gostinho, 20 anos, ele tá com uma boa idade, né? 20, novo e novíssimo. com garra, é o que ele falou, não, tá em busca do CT e como ele disse, não acabou, né? A gente tem aí QS 10.000 Maresias, depois Havaí, Itacaré, que tá rolando já. Depois Maresias e 2 no Havaí, que ele subindo, acho que ele deve ganhar pré-classificação para surfar os primes. Ele deve estar entre... Não, com certeza, tá entre os 96, né? Sim. O que é legal é que essa perna brasileira de fim de ano, né? Saquarema fica um pouco No afastado, começo. mas essa perna pode classificar um brasileiro, né? Assim como o Havaí às vezes classifica um É verdade. Pode garantir talvez 1 até 2, né? Porque 2 de 6 mil... Não, Esse ano, Não, se o você- Itacaré não é 6 também? Itacaré é 6, da temporada o Brasil foi o país que teve maior pontuação sendo disputada. É porque o Saquarema foi 10 A mil. gente teve 2 de 10 no Brasil, né? É. O Saquarema que é afastado. Aí com essa emendada agora, né? Com esses 3 eventos, 2 de Totaliza- 6 mil e um de 10 mil. ficam mais 20 os de mil 10 pontos mil. aqui no Brasil, né? De 2 de 10 e 2 de 2 de 6. 6. Bem legal. 32 mil 32 pontos. 32 mil pontos. O cara precisa de 25, né, para garantir mesmo, né? Diz o Al Hunt todo ano. O Al Hunt é um cara que a gente conhece. Ele continua, né? Antônio? Continua fazendo as contas. Entrevistei ele agora lá em Floripa. Tá em Floripa? Entrevistei, Tem que, tava lá eu tô todo devendo dia. pro Al Hunt uma coleção de revista Realce. Ele falou que... Falou? Ele comentou do Realce, falou, eu tenho as Realce. Ele não mas falou ele que não tem a faltava. coleção. Eu tô devendo pra ele há um tempão. Se eu soubesse que ele tava lá, eu tinha mandado. Porque ele coleciona tá aqui. revistas. O Al Hunt tem uma coleção gigante. Gigante, né? É. Porque ele já faz isso há anos, ele é super dedicado a esse tipo de história. E é um cara, é o nosso João Carvalho da Austrália, né? Faz essas previsões todas. Mas ele não é só da assessoria de imprensa, ele era tour manager, né? Que hoje o Renato Ickel tem essa função, mas ele ama o surf, ele tá sempre presente, né? Tá vendo? Tava lá no WQS. Você chegou a entrevistar ele ou só conversou com ele? Entrevistei o Hunt. Ele agora acompanha, né, o QS, as etapas do QS, na verdade. Legal. Representando a WSL. Representando a WSL. Legal. Falou muito bem dos brasileiros. Então vamos lá. Então vamos para o próximo vídeo. Eu vou chamar o Bruno Bocaiúva com um resumo do CT de Portugal. Vamos sair de Santinho, Florianópolis, Brasil. Vamos até Portugal, da penúltima etapa, né? Que é grande assunto desse programa também. Vamos ver o que o Bruno tem para nos dizer de tudo que aconteceu até terça-feira, quando rolou quarta fase e as 2 primeiras baterias da quinta fase. Salve, querida equipe do Cravando a Borda. Terça-feira um pouco confusa aqui em Supertubos, Peniche, Portugal. A organização do campeonato fez uma chamada para o final da manhã para um pico chamado Mole Leste, que fica a 500 metros aqui do Palanque Central. Um cenário quase apocalíptico, com muita chuva e vento. Foram para a água as 2 últimas baterias da quarta rodada e as 2 primeiras da quinta fase, também conhecida como a segunda repescagem. Nesse cenário, quem venceu a primeira bateria em ação foi o francês Jeremy Flores, que assim mandou para a repescagem o havaiano Keanu Essen e o português Vasco Ribeiro. Logo depois, tivemos o último confronto dessa série, que envolveu Ítalo Ferreira, Gabriel Medina e o taitiano Michel Bourret. E quem levou a melhor nessa foi o Ítalo, provavelmente acostumado com as condições lá do Nordeste, com muito vento. Nosso campeão mundial, Gabriel Medina, agora enfrentará o havaiano Keanu Essen na última bateria da quinta fase, lutando por uma vaga nas quartas de final. E se ele vencer, ele vai enfrentar o Ítalo. Mas o final de semana foi de muita ação por aqui. No sábado, começou um verdadeiro castelo de cartas. Os líderes do ranking foram perdendo em sequência. Ainda no sábado, caíram
Julian Wilson e Owen Wright. O grandalhão australiano perdeu para o convidado da prova, o nosso campeão mundial Pro Júnior de 2011, Kai Belli. Logo depois, quem aprontou foi outro convidado do evento, o havaiano Mason Ho, que superou o queridinho Ozzy, Julian Wilson. Já no domingo, quem caiu foi o líder do ranking, Mick Fanning, e o vice-líder, Adriano de Souza. O tricampeão do mundo sucumbiu diante de mais um convidado da prova, Frederico Moraes, e o nosso guerreiro parou diante de mais um wildcard luso, Vasco Ribeiro. No finalzinho da terceira fase, rolou o confronto mais emocionante de todo o campeonato, na minha opinião. Kai Belli e Gabriel Medina fizeram uma super bateria e Gabriel chegou nos últimos minutos da bateria, precisando de um 7,77 para virar o jogo e com um belíssimo aéreo de backside full rotation, tirou um 9,5 e avançou para a quarta rodada. Logo depois, o dono do show foi o garoto prodígio Felipe Toledo, que entubou e decolou com estilo para fazer 19 pontos de somatório e vencer seus adversários com uma certa facilidade. Mesmo tirando uma nota 10, o Yankee colorandino teve que enfrentar a repescagem. Do que vocês viram aí, Antônio, quem para você foi o grande destaque? Os portugueses foram matadores, né, cara? Tiraram o Felipe Gabriel, os portugueses, né? Eu acho que todo mundo que ganhou as baterias, assim, as baterias... Tiveram algumas baterias com pontuação altíssimas, eles realmente se destacaram, né? Tipo, o Gabriel na virada com o Caio foi irado. O Filipinho, aquela pontuação. Felipe com a pontuação e o Color fazendo um 10. Mesmo assim não conseguindo. Mesmo assim não conseguindo. Mostra que ele teve uma média muito boa, né? Acho que foi um 9 ou 9,77. Quem você gostou, Bárbara? Das performances lá, cara, eu tava assistindo na hora a bateria do Gabriel. A gente estava lá no QS, na final do David, assistindo na sala de imprensa. Contra o Caio? Contra o Caio. Então, quando o Caio virou, ficou todo mundo meio feliz porque é brasileiro, né? Mas o Gabriel aquela expectativa do Gabriel agora chegar pro título. E quando ele virou com aquele aéreo, foi uma gritaria. Foi lá no... Foi emocionante. Foi Achou bacana ver o Caio competindo de igual para igual? Não, mostra o surf dos brasileiros agora, chegando... Alguém plantou a bandeirinha, né? Gabriel... E agora eles estão... Na verdade... Essa bandeira... Bandeira do título mundial. Mas ela é nova. Do título mundial. Tá certo. Eu já tinha que dar... Lógico que é o título, Gabriel Medina, mas ela vem lá de trás, Pepe Lopes, né? Nos anos 70, que você não era nem nascida. Aí depois veio Roberto Valério, Daniel Friedman também junto com o Daniel Friedman junto com o Pepe. Pepe, Cauli Rodrigues. Aí vai embora Picuruta, Salazar Tinguinha Lima. Aí começa Renato Feba, aí Fabinho e Teco e a verdadeira invasão, Vitor Ribas, Peterson Rosa aí. A gente dá para falar uns 25 nomes, né? Vamos ficar aqui o programa inteiro falando nome de brasileiro. brasileiro. Que teve uma estrada, né, cara? Teve uma estrada, né, Tajal? Teve. Você também é novo, tem uns 30 anos, né, cara? Eu peguei o final dessa geração que você falou de Peterson, Teco. Quando eu estava entrando na mídia de surf, eles estavam começando acho que o último que eu vi sair foi o Vitinho. Vitor Ribas. E aí eu já comecei a ver essa nova geração entrando. Raoni também. Porque a saída deles, né, teve um gapzinho, né? A gente teve alguns anos sem ter um título. Uma geração tão forte. Diminuiu um pouco e sem ninguém ganhar. Até o Bruno Santos ganhar no Tahiti, né? O Neco tinha ganho e ficou um tempão assim. Aí veio a molecada já num patamar. Quer dizer, para falar a verdade, o Teco e o Fabinho, eles surfavam tanto quanto todos eles ali. Né? Não tiveram o título mundial, mas chegou perto. O Vitor Ribas. E pro que eles fizeram em relação à época, né? Foi o Vitor já terminou em terceiro. Não, o Vitor Ribas durante 14 tirando anos. O título mundial, eles foram tão bem quanto. Ganharam etapas. O Peterson entrou no WCT e nunca saiu. Nossa, eu gostava muito de ver o Peterson. Quando ele saiu, ele parou. Ele ficou, 10 anos direto. Guilherme estava em Trestles agora quando o locutor falando, o único finalista brasileiro que antes do Adriano foi o Guilherme Erdi em Trestles, né? Já. Agora, impressionante a evolução dessa geração para essa nova, cara, de manobra aérea, de velocidade, de todo, né? Como um todo. Aí foi o surf como um todo, não é de assim, equipamento, velocidade, não que eles fossem limitados, não. Acho que exatamente o surf, ele evoluiu, acho que equipamento, as pranchas. O Botafoguense está dizendo aí que acabou, não acabou nada. Ainda tem 2 VTs. Essa versão aqui do YouTube, quem manda é a gente, tá, Zé Luiz? Então é o seguinte, vamos ver o VT de atualização
de Peniche com as últimas imagens até a gravação desse programa, com um pouco da quarta e da quinta fase, algumas ondas aí, o Jeremy Flores vencendo a sua bateria de 3 surfistas, indo direto para as quartas, né? A quarta fase, a bateria de 3. Nessa mesma fase, o Vasco Ribeiro, o português, um dos demolidores aí do campeonato, perdeu, vai competir na repescagem. Ítalo Ferreira passou batido com uma nota 9 e 8, alguma coisa, passou também direto para as quartas, na quarta fase. E aí na quinta fase, que aquele homem a homem de repescagem, o Joe Parkinson venceu, o Color e Andino. O surf do Joe Parkinson já não... aquela história, ainda é bonito, mas impressionante. A gente estava falando do Mick previsível. Muito previsível, né? Parecido com surfa muito, mas é muito previsível. Já foi, né? Brad Simpson fez uma boa bateria de repescagem, né, cara? Tá precisando, né, de um resultado. Conseguiu passar, avançar. E até a gravação desse programa a gente não tinha ainda o último dia, que a gente não sabe se é quarta, quinta, sexta ou sábado, que é o último dia da janela, mas assim que for atualizado, na próxima edição a gente traz para vocês. Antes de acabar, para desespero do botafoguense José Luiz e provavelmente do corintiano, o diretor da gravação, Thiago Taboada, eu ainda vou chamar mais um VT com os breves, porque aqui a gente transgride mesmo, na internet, né? Aproveita. Quem manda é a gente, né? Então eu vou chamar mais um VT que é assim, para a gente mostrar os brasileiros que provavelmente, com certeza, chegarão em Pipeline na última etapa, disputando o título mundial com o australiano Mick Fanning. Tá aí o Gabriel Medina, parece ser uma aposta unânime com a embalada que ele deu, né? A gente não sabe, nossa senhora. A gente não sabe o resultado de Portugal ainda, na gravação dessa edição do Cravando. Se ele vencer o Portugal, ele vai chegar no Havaí como líder e ele, na opinião de vocês, entre Felipe Toledo, Adriano de Souza e Gabriel Medina, independente do resultado de Portugal, quem vocês consideram mais favorito entre os 3 em Pipeline, Antônio, para você? Em Pipeline, eu acho na etapa em si o Gabriel. Agora, eu acho também que pode ter algum tipo de condição diferente, que é raro, mas nos últimos... Pode ter. De vez em quando tem, que é o mar pequeno, o campeonato ali mais pro Errugai Beach Park, aí o Felipe, e Adriano e Gabriel vão estar iguais para mim, no mesmo nível. E Bárbara, em Pipeline, entre os 3? Em Pipe eu também acho que é o Gabriel, seria o Gabriel, mas a minha torcida pro título é do Mineiro esse ano. Espero que ele garanta aí esse ano para ele. Análise técnica e torcida. E você, Tajal? Acho que deixando torcida à parte, né, sendo racional, acho que é um ano de El Ninho. Acho que vai dar bastante swell no Havaí. Acho difícil ficar 12 dias sem dar onda em Pipeline. Janela de espera são 12 dias. São 12 dias, então acontece o mar, né? Imprevisível, mas como é ano de El Ninho, acho que vai bombar, deve bombar alguma semaninha ali, 5 dias deve dar uma bombada. E acho que desses 3, com o Pipe bombando, eu boto minhas fichas no Garoto de Maresias, no Medina. Que eu acho que ano passado ele mostrou que não tem essa. Backdoor, frontline, isso aí. Se der aquele pipeline para a esquerda... Ele vai botar, cara. Ele vai mandar foi bem. Foi impressionante as 2 ondas de backdoor ano passado dele. Eu fiquei de cara. Acho que a gente não tinha muita noção, porque a gente não tinha visto ele sendo muito testado até chegar àquela etapa do Tahiti e depois de pipeline. Acho que depois que a gente viu ele sendo provado, e eu acho que ele é de Maresias, aquela escola lá, aquele lugar é muito tubular, ele... Não é só aéreo, né? O cara surfou Paúba a vida inteira, surfou Maresias a vida inteira, onda tubular, deu um know-how para ele. Eu acho que se tiver, como a gente costuma dizer, se tiver fumando pipeline, desses 3, eu acho que o Medina leva. Pô, bacana. Então, a gente vai encerrando essa edição especial para o canal do Uhu no YouTube. Só falando devagar, o Antônio falou que fala rápido. Fala aí, Antônio. Canal do Ru no YouTube. Olha, então, para saber... Ele vai ser o âncora da versão do YouTube semana que vem, diretor, tá bom? Valeu, obrigado pela audiência, até a próxima.